Junte rock and roll, cirurgia, nomes japoneses, tosquice e audácia em um filme sci-fi. O resultado? As Aventuras de Buckaroo Banzai. Bom, diretamente daquela década que hoje todo mundo adora, nós temos aqui um filme que ele é estranhíssimo, pro bem e pro mal. É um cult movie, de um jeito ou de outro, embora acho que aqui no Brasil as pessoas ainda o conheçam pouco, mas ele tá repleto de caras famosas, e é um filme que até tem tanto o status de cult que ele ganhou uma adaptação em quadrinhos pra Marvel na época que saiu. No século XXI ele foi retomado por outra editora, circula há muito tempo a notícia de que haverá um remake em formato de série de TV, mostra que é uma obra que ela andou nas bordas da cultura pop aí dos últimos 40 anos, né? Vai fazer 40 anos no ano que vem, na verdade, esse filme. E ele tem coisas assim que a gente gosta muito, mas é um filme que é dificílimo de classificar, porque, na melhor das hipóteses, ele pode ser chamado de bizarro, né? As Aventuras de Buckaroo Banzai, ele é um filme que tem tudo que o Gustavo falou, mas ele tem uma pegada pulp, assim, muito forte, a começar pelo pouco verossímil currículo do seu protagonista, né, que é neurocirurgião, roqueiro, é filho de americana com japonês, ele é aventureiro, ele é mestre em artes marciais, luta com seres de outras dimensões. E assim, é a forma que a gente encontra de definir, né, as Aventuras de Buckaroo Banzai através da oitava dimensão, que é o título original do filme. E toda essa estranheza, né, ela já se mostra a partir dos envolvidos, não só do elenco, né, que eu já falei, que você tem o Peter Wheeler, antes de Robocop, aí ele fazendo papel de galanzão. Você tem o John Lithgow, que já era um ator consagrado, já tinha feito Um Tiro na Noite, já tinha feito O Mundo Segundo GURP, uma atuação elogiadíssima. Tem o Christopher Lloyd, tem o Jeff Jonathan Goldblum. O Jeff Goldblum, exatamente. O Jonathan Banks, que seria o capanga lá do Gus Fring no Breaking Bad, tem tá o lá Clancy no vídeo. Brown, que Tem o foi Clancy Kurgan Brown. no Highlander. Exatamente. E assim, quando você vai puxar a ficha técnica, você vê que não tem nenhum nome notável, assim, são caras hoje virtualmente desconhecidos, né? O roteiro foi escrito unicamente pelo Ermac Rout, que acho que a única coisa de maior expressão que ele fez foi New York, que é um puta fracasso de 77, né? Pra 84 ele apareceu com esse roteiro completamente surtado, né? E na direção você tem o W.D. Richter, né? Cujo único crédito de direção acho que tem esse e mais um filme, né, em 80 e alguma coisa, ou 91, não lembro, mas é um filme que também ninguém viu. E acho que a maior realização dele, assim, em termos de carreira, é ter roteirizado o Aventureiros do Bairro Proibido do John Carpenter, né? Fora isso, esses caras eles estão num limbo, na verdade, em matéria de reconhecimento, né, de carreira expressiva, no caso. Evil! Pure and simple from the eighth dimension! Grab him! O próprio Peter Wheeler, quando ele foi definir o que era o Buckaroo Banzai, o personagem, né? Porque o filme ele falou, não faço ideia do que é, né? Mas para ele definir o personagem, ele fala que é uma mistura de Leonardo da Vinci, Jacques Cousteau, Albert Einstein e Adam Ant, né? Da banda Adam and the Ants. Então, assim, só aí dá pra ver a loucura. Já eu vou passar pro Daniel passar a sinopse, porque eu não quero ter esse desafio na minha vida, que realmente falar da sinopse desse filme é uma tarefa hercúlea. Mas o que é interessante, né? A gente fala, poxa, tem um montão de coisa que a gente gosta, né? Voltado para ficção científica. O filme ele é muito audacioso. Isso eu acho que é uma das maiores qualidades do filme e é por isso que torna o filme de fato um cult. É um filme cheio de ideias super inéditas, ideias que antes a gente só via ou em pulps ou nos quadrinhos, e assim, quadrinhos assim dos mais alternativos possíveis, né? Em termos de ficção científica. Então, nesse ponto, é um filme extremamente interessante, porque ele contém elementos que a gente não via antes no cinema e nem hoje em dia a gente vê, né? Elementos que o pessoal não mete o bedelho porque sabe que vai ser muito confuso ou até não sabe como vai abordar.
E também o Buckaroo Banzai, ele, de alguma forma, a gente não vai saber exatamente como, mas ele também influenciou vários filmes posteriores de ficção científica. É muita coincidência você num filme lançado em 84, que tem o Christopher Lloyd, em 85 sair De Volta para o Futuro, e a viagem no tempo é feita através de um carro em uma velocidade super alta. Sendo que em Buckaroo Banzai, para o cara atingir a outra dimensão, é um carro numa velocidade alta. E posteriormente a gente tem Time Cop com Van Damme. Aí colocando Van Damme de novo. Enfim, é claro, pode ter sido uma mega coincidência ou não, mas acho que uma coisa interessante se dizer, né, é que para quem é leitor de quadrinhos, principalmente de ficção científica, leitor de pulps de ficção científica, esse filme vai ter vários elementos já familiares para esse tipo de leitor, vários elementos. O problema é que esses elementos eles estão num amálgama extremamente desconexo. Esse que é o problema. Sim. Mas os elementos estão ali, tá? E quando eu falo desconexo, por quê? Porque o filme, de fato, é um filme que, assim, você termina de ver, você fica muito confuso com a história, porque é um filme confuso, né? É uma montagem extremamente tosca. Só que daí o filme termina, você fica na dúvida se a montagem é tosca ou se o montador teve um material bruto muito tosco, né? Porque também o filme é muito mal dirigido, a gente tem que falar isso. Você vê que os próprios atores, cada um acha que tá num filme diferente, né? Porque a atuação deles, cada um acha que tá num drama, outro acha que tá numa aventura, outro acha que tá numa comédia, outro acha que tá num romance, assim. É muito desconexo, as atuações, elas não conversam entre si, né? As cenas, quando elas começam a se intercalar, você não tem uma passagem interessante da montagem, parece que é tudo muito bruto. O roteiro em si ele é desconexo, enfim. Então, o filme em si, a execução, ela não foi bem feita. É um filme mal executado, de fato, né? Entretanto, ele tem essa audácia, né? Então, quando o Daniel falou, poxa, é um filme difícil, o Daniel até fez um texto lá, tá no site do Formiga Elétrica, o link tá aí na descrição para quem quiser dar uma olhada, mas o Daniel é muito categórico em falar que não sabe se o filme é bom ou ruim. E eu também fico nessa dúvida, assim, porque em termos cinematográficos, é uma lástima, tá? Vamos ser sinceros. Em termos cinematográficos, em termos de linguagem e tudo mais, é uma lástima. Em termos históricos, em termos de contexto, em termos conceituais, é um filme interessantíssimo, né? De você Sim. ter no seu currículo de cinéfilo, né? Principalmente no seu currículo de cinéfilo fã de ficção científica. Então, de fato, o filme é bom ou o filme é ruim, a gente tá numa aporia. Não vai dar para chegar numa conclusão, é impossível. É um filme que existe. E é um filme interessantíssimo para você ir atrás. Porque se você achar um filme um lixo, você em nenhum momento vai achar que foi uma perda de tempo conferir esse filme. Porque ele traz uma riqueza nessa audácia em trazer esses elementos que antes a gente só via em quadrinhos ou literatura aqui no cinema. Aliás, antes não, né, cara? Até hoje em dia, assim, se esse filme fosse lançado hoje em dia, ele ainda assim seria super audacioso, né? Nesse sentido, seria super inovador nesse sentido. O que falta, infelizmente, é uma equipe técnica de melhor qualidade, né? Então, um roteiro mais bem finalizado, um diretor mais experiente, tudo mais. Enfim, eu não vou nem falar de grana, né? A gente vê que é um filme com limitação de grana, mas, enfim, aqui realmente a falha na direção, ela grita muito mais do que a falta de dinheiro, né? Quem quiser procurar esse filme, ele tá numa das caixas da Versace, né? O clássico Sci-Fi. Isso, o clássico Sci-Fi anos 80, esse que eu estou segurando na minha mão, vou colocar uma imagem aí na tela para vocês verem e link para a compra, caso vocês tenham interesse, aqui na descrição também. E ele também está disponível para quem quiser correr atrás. Pega aí o canal do MGM no Prime Video, pega, sei lá, aqueles 7 dias grátis para aproveitar, ver só esse filme e mais alguns que der tempo, né, de você ver. Mas coloca esse na frente porque eu tenho certeza que quem não viu vai achar, no mínimo, interessante. Agora vamos à sinopse, né, que a gente já enrolou pra caramba para falar isso. Bom, enfim, nós temos um protagonista aí que tem mais especializações, mais diplomas do que, sei lá, do que o Connor McLeod, né, cara, com a sua imortalidade, né? E no momento em que o filme começa, né, não é uma história de origem, evidentemente,
No momento que o filme começa, nós vemos uma experiência em curso para chegar na oitava dimensão através de, como o Gustavo falou, um carro em alta velocidade, que vai quebrar a barreira do som. Na hora que ele for bater numa montanha, ele vai atravessar para a oitava dimensão. Enfim, o problema é que essa experiência já havia sido feita algumas décadas antes pelo Dr. Emílio Lizardo, que é vivido de uma forma hilária pelo John Lithgow. E no momento em que essa experiência deu errado, que ele fica preso num buraco ali entre as dimensões, da cintura para baixo ele fica na nossa dimensão e da cintura para cima na oitava. Ele é possuído por um Lectroide vermelho, que são seres que estão exilados na oitava dimensão, tá? O engraçado é que os Lectroides, eles vêm do planeta 10, não é brincadeira, o nome do planeta é esse mesmo. Os Lectroides, eles vêm do planeta 10 e eles estão divididos em duas, até onde a gente sabe, em duas etnias. Os vermelhos e os pretos. Os pretos baniram os vermelhos para a oitava dimensão, que foi quando um deles, né, aparentemente o líder, passou para o corpo do Dr. Emílio Lizardo, que ficou 40 anos em um... Puta, eu tô me sentindo perdido. Parece já. Filme do Ed Wood, né, cara? Parece. Ficou 40 anos numa instituição psiquiátrica esperando que a tecnologia para se alcançar a oitava dimensão fosse de fato alcançada e aperfeiçoada. O que acontece nas mãos do Buckaroo Banzai. E nesse momento, né, o John Worthing, né, no caso, porque todos os Lectroids, eles têm os nomes que começam com John, né? Não pergunte por quê, porque o filme também não explica isso, né? Então, o Dr. Emílio Lizardo, que agora é John Worthing, ele parte para um plano de voltar para a oitava dimensão, roubando o Overthruster, que é o artefato desenvolvido em parceria com o Buckaroo Banzai. E nesse processo, os Lectroides pretos aparecem e dizem para o Buckaroo Banzai, os Hong Kong Cavaliers, né, que são a banda de rock, mas são também um grupo de super-heróis. Tipo os Impossíveis. Assim, exato. Não deixem que ele volte para a oitava dimensão, porque se vocês deixarem, nós vamos atacar a Rússia, e quando nós atacarmos a Rússia, eles pensarão que foi os Estados Unidos, e aí começará uma guerra nuclear que vai acabar com o seu mundo. Então aí começa uma corrida para deter John Worthing e os Lectroides vermelhos. E assim o filme se desenvolve. Eu acredito que eu fui o mais claro possível. E dentro dessa bagunça toda, você acaba encontrando coisas que são, assim, muito absurdas já dentro do roteiro, porque quando o Buckaroo Banzai começa o filme, com poucos minutos de filme nós já descobrimos que ele perdeu a esposa e tal, só que magicamente a irmã gêmea da esposa aparece e ninguém sabia que ela existia porque ela tinha sido adotada por outra família, morava em outro país e tudo mais, e ela vai aparecer justamente no bar aonde ele tá cantando com a banda, né? Então, o filme tem todo esse clima anárquico e foda-se, né, no roteiro. Mas apesar disso, cara, eu tenho certeza que hoje, você, analisando pela época, ele tem algumas coisas que são até bastante transgressoras, que só poderiam ser feitas dentro de um filme com baixo orçamento, né? Afinal de contas, Peter Weller, antes do Robocop, ele não era ninguém, né? Vamos deixar isso claro. Mas você tem numa época em que não pegava mal uma criança aparecer empunhando arma de fogo, você tem isso aqui, né? Uma criança negra, né? E intimidando com essa arma um figurão da Casa Branca, né? Então existe aí algo bacana pra gente discutir também em termos de conceito e de contexto, dentro da época em que o filme foi feito, né? Além de todas essas bizarrices científicas e aventurescas que a gente curte naturalmente, né? O filme ele tem várias coisas que poderiam dar muito pano pra manga, né? Primeiro, assim, todo esse universo, só por essa breve sinopse que o Daniel falou, dá pra ver que o universo do Buckaroo Banzai, ele é imenso. O filme lida com pouca coisa, mas o universo é imenso, né? E, é claro, a gente tá falando de um filme de 84, pós-trilogia Star Wars. Era óbvio que a ideia inicial era ter uma franquia. Era óbvio, até mesmo porque você tem as aventuras de Buckaroo Banzai através da oitava dimensão. Através da oitava dimensão já é um subtítulo, e no final do filme
eles falam que vai ter o novo, né? As Aventuras de Buckaroo Banzai contra a Liga do Crime, alguma coisa assim. Isso. Então, assim, já era uma ideia ser uma franquia. Tanto é que você tem o quê? Você tem a equipe, cada um da equipe tem uma função, embora no filme não fique claro, né? Parece que o pessoal tá lá meio a esmo. Mas cada um da equipe tem uma função, cada um da equipe tem uma personalidade. Você tem a música típica a música tema do Buckaroo Banzai, então você tem todos os elementos para uma franquia ali, só que acabou que não vingou. Mas o que eu falei, né, tipo, leitores de quadrinhos e leitores de literatura, principalmente pulp, vão reconhecer muita coisa. Tem muita coisa aqui que eu acho que por inexperiência ou do roteirista ou do diretor, ou mais provável de ambos, essas coisas acabaram indo para frente. Então, por exemplo, essa relação entre os Electroids vermelhos e pretos, certeza que tinha algum contexto mais de crítica social aí. Porque os pretos, não à toa, além de serem chamados de pretos, quando eles estão transfigurados na forma humana, são atores negros interpretando. Então tem uma rixa aí que certeza que era uma intenção de uma crítica social, uma coisa um pouco mais pesada, uma coisa um pouco mais contundente, mas que no filme se perde porque não é bem conduzido, né? E o roteiro também leva a isso. E isso lembra o quê? Lembra muito algumas histórias da EC Comics, dos quadrinhos da EC Comics, que tinham isso de uma forma muito melhor trabalhada, claro. Mas é típico disso, de algumas histórias de ficção científica conseguirem tratar de determinadas questões sociais utilizando esse pano de fundo da ficção científica, né, como o gancho central, mas sendo muito análogo e metafórico a coisas da vida real. Aqui eu tenho certeza que a intenção primária era essa, mas não foi para frente por pura incompetência, né? Mas essa questão da audácia, né, e você falou alguns elementos muito, muito interessantes. Aqui nesse filme tem muita coisa legal a ser tratada. Só que, infelizmente, no meio da loucura, né, o que parece é que eles não tiveram roteiro. Parece que eles tiveram um brainstorming e filmaram um brainstorming. Porque todo o lance, poxa, da oitava dimensão, dos seres presos na oitava dimensão e vem de outro planeta tal. Um cara que ele ficou 40 anos no hospital psiquiátrico esperando a tecnologia. Cara, assim, um fã de ficção científica, ele pode pirar nesses conceitos. Então, o filme ele joga muita coisa bacana mesmo, que infelizmente acabou não sendo bem explorado. Esse é um filme que eu acho que ele mereceria sim um remake, ou acho que, se não me engano, o Kevin Smith tinha a ideia de transformar numa série, alguma coisa assim, enfim. Eu acho que é uma história, eu acho que são elementos que dariam um pano para manga muito bom para uma série irada de ficção científica ou um filme de ficção científica. Pode ser mais voltado para comédia, não tem problema nenhum. Pode ser voltado para uma aventura mais light, não tem problema nenhum. Como pode ser também um filme ou uma série mega cabeçudos. Que um remake dando um norte e pegando esses elementos bacanas, essa audácia que o filme original tem, e dar um capricho maior na direção, dar um capricho maior no roteiro, na montagem, não precisa nem de muita grana. A questão aqui não é nem grana. Mas pegar esses conceitos bacanas, esses conceitos irados que tem no filme original e realmente tratar com uma acurácia, tratar com uma habilidade, tratar com uma destreza um pouco maior, né? Pega um roteirista, poxa, um pouco mais experiente, pega um diretor, não precisa ser um mega diretor, não, pega um diretor competente e tal, poxa, eu acho que vai embora. Hoje em dia, ainda com streaming, que é possível você fazer coisas mais autorais, né? É claro, talvez a parte de grana atrapalhe um pouco, mas a gente vê, o Prime Video lança um montão de coisa autoral, umas coisas maravilhosas, outras coisas horrorosas, mas lança coisas autorais. E eu acho que Buckaroo Banzai, eu acho que vale a pena. A gente tem a série do Nicolas Winding Refn entrando aí, né? O Copenhague Cowboy, e a gente sempre fala que o Refn, você pode amar ou odiar, não importa. Tipo, quem ama e quem odeia, tem argumentos favoráveis, né? Então isso é muito interessante. E toda vez que sai alguma coisa do Refn, a gente quer ver, mesmo que seja uma bomba ou mesmo que seja algo incrível. E normalmente é uma mescla dos dois, né? O que ele lança. Sim, sim.
Buckaroo Banzai eu acho que tem essa pegada, assim, se saísse uma nova série, um remake, alguma coisa assim, eu vou ficar muito interessado em ver, mesmo sabendo que pode ser uma bomba, mesmo sabendo que pode ser uma coisa incrível, ou uma amálgama dos dois, porque, de fato, o universo do Buckaroo Banzai, ele consegue fazer um amálgama disso, né? Ele é uma amálgama disso, né? Ele é uma amálgama do extremamente interessante, extremamente irado, com o extremamente tosco, né? Start left. Go left. More left. Left! I said left! This is left! I mean my left. More left. Go your right. Valeu, pessoal, esse foi o primeiro Formiga na Tela de 2023, já abrindo com uma obra aí que a gente desenterrou para apresentar aqui para vocês. Então a gente deixa aqueles mesmos recadinhos de sempre. Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito ou inscrita. Não esquece de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Comenta, compartilha o vídeo, deixa o like aí, por favor. E não esqueça que o Formiga Elétrica também está nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, onde é @formiga.elétrica. Nós também temos uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica. Vê lá se você curte o nosso programa de recompensas para apoiadores. Tem muita coisa legal. Recebe o podcast primeiro que todo mundo, grupo de WhatsApp exclusivo com todos os editores do Formiga. E é isso. Começando bem 2023, a gente volta na próxima quarta. Valeu!